A vida é feita de ciclos, e sempre que você se permitir começar de novo, está honrando sua coragem e sua história. Começar pode ser desafiador, mas também libertador. Seja bem-vinda ao Elas que Comandam Podcast. Hoje a gente está muito feliz, um cenário novo aqui, né? Como vocês podem notar, é a diferença. E o tema do episódio de hoje a gente escolheu justamente começo, né? Começar. Porque a gente está começando pela segunda vez esse podcast. Agora sim, num lugar melhor. Podemos dizer que estamos em casa. Em casa, se sentindo em casa. E a gente queria falar com vocês sobre começos, né? Contar um pouquinho como que foi o meu começo como Nutri, o começo da Nise com a Natami. E também a gente quer contar para vocês como que foi o nosso primeiro episódio do Elas que Comandam, meu Deus. Que na verdade nunca foi ao ar. Nunca foi ao ar. Era pra ser, mas não foi. E também a gente tinha deixado para fazer em forma de live, né? Uma live ao vivo para contar essa história aqui nesse novo espaço. Mas acabou que também vários, né, atrapalhos aí. A gente resolveu realmente colocar hoje para rodar esse episódio. Então, para contar, né, como que foi o começo do Elas Comandam. E é muito legal, né? Espero que vocês aí gostem um pouquinho de acompanhar, porque são histórias reais que a gente tá aqui pra contar pra vocês. E é justamente sobre o que a gente vai falar. A gente tá esperando fazer a live. Não deu pra fazer a live, vamos fazer gravado. É o que a gente tem agora com o que a gente pode, né? Então, é sobre o que a gente vai falar. Podia postergar e continuar postergando por mais tempo? Podia, mas Sim, né? Sempre vai ter. A gente nunca vai ter o momento certo, né? E muitas vezes a gente espera pelo melhor momento para começar. Isso em vários fatores na nossa, vários, né? Como posso dizer? Várias coisas na nossa vida, né? Então, eu, por exemplo, sempre esperei, depois que eu me formei, o melhor momento para começar a atender na clínica. Então, eu esperava ter o melhor consultório, a melhor mesa. Ah, não, eu preciso de uma cadeira melhor. Não, mas eu preciso de uma impressora. E como que eu vou atender os meus pacientes só com o computador? Eu preciso de uma impressora, né, para imprimir e entregar o material impresso. Eu preciso de um quadro, eu preciso, né, para pôr na parede, uma decoração, eu preciso de um sistema melhor de atendimentos. Então, eu sempre fui postergando, esperando chegar o melhor momento. E quando eu realmente decidi começar, eu comecei no pior dos cenários, assim, que eu podia imaginar. Eu usei uma escrivaninha que eu já tinha, uma cadeira que eu já tinha, né? Que não deu ali. Eu falei, não, hoje, vou começar. O paciente entrou em contato comigo, falei, vou marcar, vou atender e vai ser. E foi, né? Meu celular tinha estragado, então eu tava com outro celular. Gente, deu tudo errado, assim. Naquele dia eu até tinha uma impressora, fui tentar configurar ela, acabei estragando a internet. Porque daí eu apertei no botão que não devia, do roteador, para tentar fazer com que o roteador interligasse com a impressora. E aí, eu não tinha nem internet. Gente, eu decidi começar. Então, assim, o pior dos cenários. E o paciente veio. O paciente veio. E eu atendi. ai, gente, E foi assim. Depois dali, eu vi que não importa, sabe? O que importa realmente é você estar decidida a fazer. E eu sabia que não era o cenário, não eram os materiais, e sim realmente o que eu iria passar, o que eu iria transmitir é muito mais importante do que tudo isso, né? Então, realmente, sim, foi o meu começo, também foi, né, difícil, mas não adianta, né? A gente esperar o melhor momento, o melhor dos cenários. Muitas vezes a gente vai até se frustrar, né? Esperando ali o melhor momento. Porque a gente já vai achar que vai ser de um jeito, que porque a gente planejou tanto e se organizou tanto vai ser perfeito. E acaba que também não é perfeito, mesmo, né? Se planejando e se organizando e tentando fazer da melhor maneira possível, às vezes não sai do jeito que a gente quer. Então é isso. Exatamente. Então, todos temos uma história para contar, né? De algum começo, de algum recomeço. E é bom a gente relembrar, né? Olhar para trás, ver onde a gente está hoje, né? Como que a gente começou, onde que a gente está hoje. E é tão bom aquela sensação de ter começado. Sim, a coragem de ter A começado. coragem de ter começado. E o começar é realmente a decisão. O que faz o começar é a decisão.
e a gente decidir que é aquilo e ponto. É igual foi eu com a madame. Também foi mais ou menos nesse caso, situação. Eu atendia já com uma amiga, a gente já tinha uma empresa juntas, mas aí a gente chegou à conclusão que não dava mais por conta do investimento mesmo, porque o projeto que a gente tinha era bem audacioso e demandaria de muito investimento. Mas a gente tentou, e foi um sucesso. Não posso falar que não foi, porque se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui e nem com a madame. Então aprendi muito, foi um aprendizado muito grande. E aí, quando a gente se desvencilhou, ela já tinha a carreira dela, então ali ela já trabalhava no consultório, ela não mudou nada, na verdade, só ia mudar de lugar. E eu já estava no município, já era professora, já estava bem consolidada, né? Já estava ali bem de boa, já início de carreira, bem feliz da vida, tudo bem. Ai, meu Deus, que naquela, e agora? Será que eu paro de atender? Será que eu continuo? O que eu faço? E aí eu sempre peço opinião pro meu marido, né? Eu sempre brinco que se tem uma pessoa nessa vida que eu peço opinião pro meu marido, porque se a coisa feder, se o sapato apertar, é pra ele que eu vou pedir ajuda, né? Então eu sempre brinco com quem me conhece. Você tem que ter alguém que você possa contar. E é pra essa pessoa que você der satisfação. Só. O resto não é satisfação pra ninguém. Porque os outros não vão vir nas suas costinhas e perguntar se precisa de ajuda. Não vai, é difícil. Quem faça isso, né? Aí eu fui e falei pra ele, então, porque ele falou pra mim assim, ó, nunca mais esqueci. Ele falou, Anísia, você tem que saber, é você que vai trabalhar, é o teu corpo, porque como a gente trabalha com exercício, com treino, é literalmente o corpo da gente que tem jogo, né? Porque outras profissões você vai lá e fala, você tem que fazer isso, e fica boa. E a gente não, você tem que dar aula, você tem que estar na frente, né? Sim. E aí, beleza. Então eu decidi, eu falei, não, então eu vou abrir e fui atrás e tal, pesquisando em nome que não tivesse por aí, enfim. Até que achei Madame Fit. Na época eu não quis relacionar o meu nome, eu quis fazer um nome próprio, não quis tipo, fazer, Estúdio Nise Santos. Ou sei lá, Nise Santos, não. Eu quis criar um nome realmente que foi o da Madame. Aí eu criei a Madame e atendi a onda. Fiquei em dificuldade do campo para conseguir achar lugar. Aí surgiu uma oportunidade, só que estava em obras, estava interminado. Aí eu falei, olha, eu vou sair dia tal de setembro, né? Meu aluguel, onde eu atendia antes, vai vencer nessa data. Então, eu tenho que abrir a madame a partir do tal dia. E eu brinco que pra abrir a madame, eu fiz tudo, gente. Eu fiz numerologia, eu fiz, acho que terapia das cores, eu fiz não sei o que, lua, astros, tudo que tinha direito eu fiz. E aí minha mãe falou, Nise, um bom dia de abrir o comércio, ou você começar o projeto, seja o que for, é na lua crescente. Aí você, se já é uma coisa, uma criança, e minha mãe tá falando, então é lei. E nesse caso, seria dia 10 de outubro. E a lua uma vez por mês, né? Então não fosse naquele 10 de Tinha que ser outubro. 10 de outubro. E outra, como que eu dizia para minhas alunas? Então, ó, vocês vão, eu parei a hora de atender, vocês vão ficar um mês fora, e daí vocês voltam pra mim de novo. Vamos esperar a lua mudar. Vou esperar a lua mudar, vocês voltam e eu volto a atender. Não tinha como. Isso que minhas alunas foram muito parceiras. A gente ficou uma semana ainda sem atender nesse processo ali de fechar e abrir. Uma semana eu fiquei sem atender. Elas foram muito parceiras. O que aconteceu? Não tinha nem porta. Juro, você não tinha porta, gente, na Dani. Era eu, as coisinhas lá, três querubel, 3 bag, 3 alter e um sonho. E a confiança delas, graças a Deus. Gente, eu abri. Sem mentira, eu abri, sem porta, que de madame não tinha nada. Só tinha o nome. O nome e o sucesso. No final do atendimento, meu marido ia lá com uns prágua e uns pregos, essa porta para fechar a porta. E assim perdurou por um bom tempo, porque o vendeiro demorou para pôr essas portas. Aí terminou o rolê das portas, veio o rolê do espelho, que também ele pagou, demorou 100 anos. Então, assim, gente, cara, eu lembro até hoje, as minhas alunas, as raízes mesmo, porque daí dessa transição de empresa, eu fui para Madame com 8 alunas. 8. 8 alunas que eu fui para Madame. E nessa transição, tá aí, com essas 8 alunas, eu lembro até hoje que elas sabem como que elas olhavam para ver se elas estavam fazendo certo. De espelho. E aí? Do espelho, na porta. Na porta? Na porta, coitadinhas. Eu nunca vou esquecer que elas ficavam olhando na porta para ver se estavam fazendo certo. E eu tenho várias. A grande maioria dessas 8 estão comigo até hoje. Sim. Então, saber. Mas de nada adiantava ter a madame bonita, com espelho, com porta, se não tivesse
as alunas também, né? Não adianta. Então, realmente, tem horas que a gente precisa começar, né? Não assim, que também, porque eu vou começar também de qualquer jeito. Mas entender que você tem um básico ali para começar, você tomou uma decisão, você quer aquilo, né, tá falando ali no teu coração. Não tenha medo, vai, né? Vai ter julgamento, vai ter em qualquer cenário. Você pode ter o melhor lugar do mundo. No meu caso, né, eu podia ter o melhor consultório do mundo. Talvez se meu atendimento não fosse bom, né? Eu também ia ter julgamento. Então, julgamento vão ter, pessoas às vezes vão falar mal, vão, né, criticar por qualquer motivo, né? Então, realmente, Você fazendo, vão criticar. Se você não fizer também, vão criticar. Se você ficar parado, vão falar. Se você não... Enfim, vão falar de qualquer maneira. Ainda mais nós que moramos em uma cidade pequena. sim, exatamente. Mas a gente sofre, querendo ou não, sofre, modo de dizer, né? Mas ainda mais com essa pressão. Exatamente. Não separar profissional do pessoal. Às vezes achar que porque ou conhece você ali na rede social, te conhece intimamente. Então Sim, e sempre vai ter, né? Uma vez eu li uma frase, era até uma traseira de caminhão, assim, naquele lugar, esqueci o nome que tem atrás do caminhão, assim. Tava escrito, né? Se falarem mal de você pelas costas, é sinal que você tá na frente, né? É isso, né? Não falaram mal de mim pelas costas. E ai, gente, a gente faz, a gente fica famoso também, né? Então, supera, né? Seja mentira, mas tudo bem, né? Eu tô dizendo que seja mentira, né? Porque aí, cara. E aí, gente, como que foi que a gente começou o podcast, né? A gente já contou aqui pra vocês um pouquinho do como surgiu, né? Acho que isso foi no segundo, que acabou indo pro ar, né? Isso. Como que surgiu, que a gente, né, enfim. Foi no segundo, Que a gente contou a ideia que a gente teve sentados, conversando, Sim, de fazer um podcast. exatamente. A nossa parceria começou com um método de emagrecimento, que é o método que a gente tem até hoje, né? Voltado aí para a saúde feminina, emagrecimento feminino. E, enfim, entre uma e outra conversa pra gente reformular o método, a gente falou, sabe o que seria legal? A gente fazer um podcast? Vamos. E aí a gente começou. E não demora muito, né? Não, até que eu achei que não demorou muito. Só que essa vontade, a Anice é uma pessoa assim, que eu quero começar agora, né? Aí, de novo, ó. Olha lá, na verdade, ó. É a primeira vez que a gente tá usando TV. Gente, então assim, vai parte, tá? Tanto que as outras fotos nem que vi faz. Não, mas enfim, esse é um projeto muito importante para nós, né? Marca aí também o início de uma grande parceria. E aí a gente resolveu fazer o podcast. Quem conhece a Lizzy sabe, né? Quero começar a começar. A Giovana tá aqui atrás, vai trabalhar comigo, né? E, gente, por um lado, é bom ser assim, né? Porque se não tiver a determinação. É que eu tenho lema, gente. Eu sempre brinco, as meninas sabem disso. Eu falo, gente, se você tá com uma ideia na tua cabeça, Deus plantou uma semente no teu coração. Porque quem acredita não é nós, vem de algo, né? Se você tá com uma ideia na tua cabeça ou algo, se você não coloca em prática, eu tenho muita teoria. Se você não coloca em prática, depois não vai chorar, porque alguém vai pôr. Eu acredito muito em energia. Então, a gente começa a vibrar essa energia. Eu falava para as meninas, gente, não sei porque deu, porque não sei quem embaçou do podcast lá. Eu tava embaçando alguma coisa. Falei, gente, você tem que colocar o controle, você tem que levar o ar, porque o que importa é fazer o primeiro. Você fez o primeiro, é teu. Ninguém vai poder fazer mais o teu e nem fazer o teu nome. Ponto. É você que tá fazendo. Sim. O resto você fez, copiou. Eu sou muito assim, entendeu? Tipo, se eu tô com uma ideia, eu quero fazer alguma coisa, que alguém já tá fazendo igual, caguei. Desculpa eu não dizer, mas caguei. E quem fez primeiro fui eu. Então, quem tá fazendo depois, tá copiando. Então, mãezinha, mas ainda bem que existe a meu e a Giovana, porque me dão um freio, assim, né? Que elas é que me freiam, assim, tipo assim, Nise, pé no chão, Nise, mais calma. Porque eu, da minha parte, gente, acho que, nossa senhora, já tava na Netflix. Tô brincando, mas... E foi muito engraçado, né? A gente decidiu começar, sabe? Não precisa muita coisa, mas na verdade precisa, né? E o podcast, vocês sabem que a gente não tem, né? Lucro. Patrocínio. Patrocínio é nosso. Exatamente. Então, o mais desafiador justamente era isso: o espaço, né? Os materiais que a gente precisaria e como colocar isso para rodar, né? E aí, nessa de buscar, né, alternativas, surgiu a oportunidade de a gente estar gravando em um outro local.
Exatamente. O que é um sinal bom, veja, quando as coisas se encaixam. Uma cidade pequena, a gente tinha essa E a gente oportunidade. conseguiu essa oportunidade. Então era realmente assim, pra começar já, porque lá tava tudo. Tinha Tudo mesa, montado já. de som, microfones, né, o espaço em si, e tava livre. Ou seja, era só ir lá e já colocar pra rodar, né? Exatamente. Então foi muito mais fácil. Aí o que a gente precisou fazer foi ir atrás da logo, né? Da nossa identidade visual, porque não deixa de ser uma empresa, uma marca, não deixa de ser o podcast, porque é aquela, é a marca que fala, né? Exatamente. E aí isso a gente foi muito minuciosa. Eu falei, olha, vamos fazer com a mesma pessoa que fez o Madame, né? Uma excelente profissional. Eu falei, eu vou fazer com ela, porque eu sei que com ela vai dar certo, vai ficar exatamente do jeito que a gente quer. Sim, e ela ia transmitir tudo que a gente, né, imaginou, assim, do podcast, tanto em questão de cores, né, enfim. Ficou algo muito legal, que casou muito com a nossa identidade. E, enfim, tudo pronto, vamos colocar pra rodar, né? Aí foi a primeira dia de gravação. Nós sabíamos nós o que estava por vir, né? Combinamos, lindas, maravilhosas. Sábado, né? Sábado vamos gravar o primeiro pod. Animadas, cabelo feito, meu Deus, maravilhosa. Ok. Só que as bonitas foram só pro corpo, né? Não levaram nenhum caderno, não levaram nenhum arranjo, nada. E o Gerard tava cru, porque ele tava sem usar. Não tinha nada feminino, tava assim, né? Que tem algo. Mulher, e a gente sabe, né? Mulher tem que ter um toque feminino. Aí chegamos no lugar. A Giovana começou a lidar lá nos Paranauê pra ligar. A Neu também lidando com ela ali. Eu falei, gente, mas não tem como, tem que ter uma flor, pelo menos em cima dessa mesa. Tem que ter um arranjinho que seja. Aí eu falei, não, espera, como aqui em Pinto é meio próximo, né? Eu falei, não, eu vou dar um pulo na minha mãe, vocês se aguentem aí, que eu vou lá ver se eu acho um arranjo. Beleza. Lá foi eu. Enquanto isso, a gente testando os microfones, né? As imagens, enfim. Detalhe, elas já tinham ido lá, já tinham olhado tudo, tava tudo aqui, tava tudo funcionando. Então, e foi naquela semana, né? Foi naquela semana. A gente chegou lá realmente pra gravar, porque tava tudo ok, né? E enquanto isso, a Giovana com vários, né? Tentando ali tal, o microfone, ver isso, ver aquilo. Aí, se foi com as florzinhas, chegou com a flor. Linda, inclusive. Mas eu ficou na mesa e não sei, gente, passou um tempão, né? Que a gente ficou tentando colocar aquele microfone pra funcionar, né? Que era o microfone que começou a embaçar. E aí começa a testar, né? Ai, gente, é o cabo, é a conexão. Gente, é um rolê, vocês não têm ideia, velho. A gente tá aqui porque tem nossa. Exatamente. Porque demorou. Enfim, aí a gente conseguiu arrumar o microfone. Ah, não. Não, foi. Eu sei que passou muito tempo, né? A gente já tava. Eu falei assim, já, a gente não ia desistir. Só que, cara, a gente tava lá desde 8 e pouco, né? E isso já era quase 11 da manhã. Até rezar, a gente tinha A gente rezado. já tinha rezado, já tinha feito toda a corrente do Pai Nosso. tudo. Feito um momento que, ó, show de bola. E nada. Não foi. Falei, sabe o que a gente não só desistir, mas realmente tá demorando, sabe? Então agora, vamos fazer assim, com coisa um pouquinho outro dia. Ainda mais a minha gravidinha, né? Meu Deus, eu com a Giovana, eu tinha torrado de fome lá até 3 horas da tarde. Detalhe, o lugar não tinha banheiro. Então a gente não podia nem tomar água. Grávidas, vocês vão me entender. Né? Meu Deus. Aí eu falei, sabe o que? Vamos largar não. Mas não, foi na parte da câmera, que daí a gente voltou e daí deu pra gravar. Ou foi na parte do microfone que eu joguei as flores. Foi no microfone. Foi no microfone. Aí eu falei, sabe o quê? Vamos largar não. Eu peguei e fui lá fora e joguei as flores. Quando eu voltei, eu falei com as meninas assim, joguei as flores, né? Mas joguei um barranco lá, o que vão pensar? Que é macumba, e depois eu fiquei assim, ela chegou falando, nossa, parece que é macumba, né? E quando eu falei isso, gente, juro pra vocês, começou a funcionar do microfone. Achou pra você, gente, deu pra ouvir você falar, Nise, tá funcionando o microfone, porque o microfone capta o som mesmo que não esteja na frente, né? Eu falei, meu Deus, graças a Deus, isso era 11 da manhã, vamos gravar. Quando a gente sentou, não tinha mais como pegar as flores de volta, porque a gente não, já era coisa sem pra flor. baixo. Tchau. Aí, né, tá, vamos gravar sem flor mesmo, né? Que Aí o que aconteceu? Sentando, vamos gravar. Câmera. Parou de funcionar a câmera. Funcionando o microfone, parou de funcionar a câmera. Lidamos, Giovanni lidou e mais ali.
Quando era umas 11 e pouco, eu dei a gente falou, não, agora nós vamos embora. Agora é verdade, ele vai pra casa. Começando a arrumar as coisas. Funcionou. E nós exausta. Gente, nós tava exausta, porque cansa, tudo isso demanda uma energia, cara. Sim. Nós exausta, eu falei, mas agora já estamos aqui, vamos gravar. E a gente sentou e gravou. E a gente tinha combinado de preto, né? O mesmo tom de roupa. Era, né? Era. E aí, tem, né? Vocês viram nos outros episódios, tem uma cortina preta no fundo e tal. Então, assim, ficou um negócio muito esquisito. Porque a gente tava... Não foi legal. e a gente já tava cansado, a gente já tava, né, ali, enfim. Não deu bom. Gente, gravamos. A gente gravou. Mas a gente gravou. E quando a gente fez, tava tudo certo pra ir ao ar. Só que nesse intervalo de ir ao ar, o primeiro episódio, a gente gravou o segundo. Quando a gente sentou pra assistir o segundo, a gente gostou muito mais. Aí funcionou. O segundo ficou ótimo. A gente já ligou os quadrinhos, já tinha um arranjinho, nós já fizemos uma harmonia das cores. Não. Falei assim, ó, gente, o que vocês acham de nos colocar o segundo como o primeiro? Das meninas. Pensando bem, eu acho que vou pôr o segundo. E foi aí que nunca foi ao ar. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Todo mundo tem começo, né? Vamos contar uma história, né? Um dia, né? Ai, olha, o nosso começo foi aqui. A gente tem ainda, né? Os registros, os vídeos, então, né? A gente vai... quem sabe um dia. Só pra ver. Porque, sério, gente, foi muito engraçado. Sim. Mas foi graças a isso que a gente tá aqui hoje. Porque daí, o que aconteceu? A gente começou a gravar lá e foi indo, tava, né, tudo certo. Só que, querendo ou não, cara, eu tinha que andar com uma coisa arada. Do jeito, nós tínhamos que ter gravado um dia, o tanto de coisa que nós levávamos pra gravar. Era as canecas, era os quadros, era o arranjo, era a chave para tirar os quadrinhos do que tinha de decoração pelos nossos, era a comida, que a mãe passava às vezes à tarde lá gravando, levava sempre um petisco, alguma coisa. Coisa de limpar também. Sim, coisa de limpeza. Aí eu falei, por que não fazer o nosso? Vamos fazer o nosso, né? Vamos começar e sucesso. E olha onde nós estamos hoje, no nosso cantinho. Ainda não tá. Ainda tem coisa pra fazer. A TV ainda não tá instaladinha bem. A gente quer fazer mais uma decoraçãozinha, mas assim, estamos aqui. Sim, a gente teve desafios hoje também, né? Sim, meus amores, pra também. começar a gravar. Olha, já tínhamos começado bem antes. Mas faz parte, né? E conseguimos contar um pouquinho como foi essa história de começo. E o legal é que a gente tá cada vez mais se sentindo em casa, né? Eu vejo isso. O primeiro a gente tava tão travado, parece, em falar. E a gente gosta tanto de falar, de colocar os assuntos. Então, pra quem viu o episódio que a gente teve a convidada também, né? Vão ter vários outros que a gente vai ter convidados também. E para realmente fazer esse podcast crescer, fazer essa informação chegar a mais pessoas e tocar aí o coração de vocês. Então, sempre a gente vai tentar trazer aqui um problema, né? A discussão desse problema e algumas possíveis soluções, né? Claro que nem sempre. Isso. A gente Claro vai que não tem encontrar realidade, né? Mas hoje, né, qual que foi o nosso problema? É realmente essa fase de um começo. Começo é difícil para todo mundo, né? Se ficar imaginando o melhor do cenário, se ficar imaginando as coisas que você vai precisar, né? Os desafios que aparecem pelo caminho sempre vão ter, mesmo que você comece com tudo que você imagina ser o ideal, né? Os problemas, enfim, né? Mas qual que seria a solução? Começar, mesmo que esteja medo, mesmo que você esteja aí insegura, né? Mas como a gente falou, se você tem aquela vontade no teu coração ali, né? Não deixe passar. A vida passa tão rápido, né? E se acontecer imprevistos pelo caminho, pega como aprendizado, né? Não olha como um problema. Olha como o que eu posso aprender com isso. Então, ao invés de olhar como um problema, eu vou olhar como um aprendizado para que, se acontecer de novo, eu já estou mais preparado para resolver, né? Tudo é um preparo, né? Tudo é um preparo. E muitas vezes a gente, em meio aos problemas, você redescobre um cenário que talvez seria tão melhor do que o que você imaginou. Que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente imaginou o podcast e hoje a gente está aqui num local muito melhor do que a gente imaginou no começo. Sim. Né? A gente nem imaginava isso. Não imaginava. Que a gente teria, né, todo esse local, o apoio, a Giovana aqui para ajudar a gente também, né? Então, lá no início, a gente não imaginava que fosse dessa forma, né? Sim. E as coisas foram acontecendo. E é como você sempre diz, é melhor se arrepender por ter feito
do que não ter tentado. do que não ter tentado. Então, isso é algo, assim, vale para a vida, né? Eu sempre disse, eu prefiro me arrepender de ter tentado do que de não ter feito, né? Então, é algo que realmente para mim fez muito sentido, faz muito sentido essa frase. Eu sempre coloco ela, né? A gente tem até a participação especial do Coquinha. Coca, tava bonitinho, então não dá pra falar porque se comportou, né? Deu o seu melhor, né? Ai, gente. Tem uma participação hoje. É uma coisinha, né? Ai, mas era isso, meus amores. Não esqueça de trazerem feedback pra gente. Se vocês estão gostando do que tema que vocês querem, quem vocês querem que a gente convide, porque isso é preciso, essa interação entre nosso público e nós. Afinal, a gente tá aqui para isso, né? Para essa interação, para gerar essa conexão. Então, compartilhem, curtam, comentem pra gente. Sigam não. O TikTok, sigam. Ó, eu tô tão por fora, nem sei se eles falam siga no TikTok também. É seguir? Então, sigam a nossa página também no TikTok, que temos o código lá na nossa página. E era isso aqui no YouTube. É. E contem pra gente aí, tem algum começo de vocês que marcou a vida, que vocês gostariam, né, de compartilhar. Comentem aqui com a gente qual foi o começo mais desafiador que você passou, né, aí na sua vida. E relembrar essas histórias sempre é algo motivador, né? Faz com que a gente tenha ainda mais vontade de continuar, de fazer diferente, de buscar coisas novas, né? E a vida é isso, gente. Feita de recomeços, feita de começos, feita de escolhas. E é sobre isso. é sobre isso. Um beijão, meus amores. Tchau. Tchau.